Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de João, no capítulo 14. Eu quero ler a partir do versículo 1 para nossa edificação. Aqui, nesse título, no capítulo 13, versículo 31, o título está assim: As últimas instruções de Jesus aos discípulos. E a partir do versículo 1 do capítulo 14 está escrito: Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A partir do versículo 9, Apocalipse 21, 9. O título está escrito assim: A Nova Jerusalém. Diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homens, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônica, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas
era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as suas folhas e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Então, como nós podemos ver, estávamos aqui meditando na palavra de Deus sobre essa passagem na Bíblia. Primeiro nós começamos lendo quando Jesus estava no final já da sua carreira aqui na terra, e ele pregando para os discípulos, dando para eles as últimas instruções, e o discípulo ali preocupado com Jesus, o que ia acontecer com ele. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, como nós lemos aqui em João capítulo 14, versículo 1, que foi o início da nossa leitura. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E como nós podemos ver no livro de Apocalipse, no capítulo 22, aí nós vemos essa cidade maravilhosa. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, a partir do versículo 9, onde foi o início da nossa leitura, falando sobre a Nova Jerusalém. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E aqui nessa passagem a gente vê mostrando onde ali mostrou naquela visão, eu creio assim, para o apóstolo João Batista. João Batista não. É João o Amado, não é o João Batista. E aqui foi mostrado para ele essa cidade. O apóstolo João, o amado, aquele que dormia no peito de Jesus, deitava no peito dele, e ele estava ali na ilha de Patmos, e foi mostrado para ele essa cidade. E olha só que maravilha, olha, e os fundamentos do muro
da cidade estava adornado de 12 pérolas, de 12 pedras preciosas. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda, e assim vai falando sobre essas pedras. Então, nós podemos ver que lá no céu, lá tem essa cidade, a Nova Jerusalém, e nós podemos ver, como nós vimos aqui no final, falando: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Olha só, se você pegar o livro de Apocalipse e ler o capítulo 22, aí você vê final do capítulo 21 e do capítulo 22, aí você vê essa bênção dessa cidade. Ali fala que só entrará nessa cidade aqueles que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Eu já falei sobre o livro da vida. Se você olhar no canal, você vê aí falando sobre o livro da vida do Cordeiro. E só entrará nessa cidade aquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Como podemos ver, é uma cidade que as ruas são de ouro, ouro puro, e é uma cidade cheia de pedras preciosas. As portas da cidade, é uma cidade que não tem como comparar com a cidade aqui. E ali fala também no versículo 3, 22:3. E ali nunca mais haverá uma maldição. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ou seja, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, sofrimento, é só alegria. Aqui é vida eterna e reinarão para todo sempre, como diz aqui. Olha só que bênção. E para entrar nessa cidade, tem que ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, vale a pena você lutar. Buscar a Deus, obedecer a palavra de Deus, o Evangelho, ser um discípulo de Jesus, para você ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, para você poder participar e poder estar nessa cidade maravilhosa, onde fala que tem um rio, a água limpa, a água branca, cristalina, é como cristal. A praça daquela cidade, de ouro puro, as portas são pérolas. Olha só, que bênção que será essa cidade, que é essa cidade, ela é real. Então é isso aí, que Deus abençoe a sua vida e vamos lutar para a gente um dia estar nessa cidade maravilhosa, que é uma realidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.